Bom, vamos fazer aqui um exercício sobre correção de fator de potência. Então, pensar que eu tenho uma fonte de 380 volts que alimenta 3 cargas. Eu não vou fazer nenhum desenho do circuito. Vou descrever o circuito com base nessa explicação aqui. É uma fonte de 380, alimenta 3 cargas e eu tenho a descrição das 3 cargas. Potência ativa de uma carga. Como é que eu sei que é potência ativa? Primeiro, por causa da unidade, é watt. E eu ajudei, botei o P aí. Mas a gente precisa identificar com base na unidade. Watt é a unidade de potência ativa. VA, que é a descrição da 2, é unidade de potência aparente, que é o módulo da potência complexa. Né? Às vezes, tem uns exercícios que diz quanto é a potência reativa também, que aí usa o VAR. Né? Mas o mais comum é no dia a dia, mais comum é a gente ter a descrição em termos de watt ou VA. E para eu ter a informação completa, eu preciso saber o fator de potência. Né? Ou então podia dar o P e o Q também. Né? Mas o P e o Q já é muito. É a maneira mais fácil, mas não é o que é usado no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente sempre tem a informação do fator de potência dessa forma aqui. E sempre dizendo se é indutivo ou se é capacitivo. E a terceira, só para complicar um pouquinho, para deixar um pouquinho diferente, eu dei a impedância aqui, que tá. A letra tá meio estranha aqui, né? Mas tá 35. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não consigo. Mas é um 35 aqui. 80 mais J 35. E aí eu desejo saber. Letra A. Corrente de fator de potência visto da fonte dessas 3 cargas. Bom, um detalhe. Se eu coloco 3 cargas, elas sempre vão estar em paralelo. Eu não tenho, quando eu coloco mais cargas, quando eu coloco mais de uma carga no circuito, eu não tenho outra opção a não ser colocar em paralelo. Por quê? Porque se eu colocar em série, eu vou ter tensões diferentes da nominal. E os aparelhos sempre, quando eu alimento cargas, essas cargas têm uma tensão apropriada para ela. Não posso usar valores menores, muito menores, nem muito maiores. Eu tenho uma faixa. Né? Então, essas minhas 3 cargas são alimentadas na faixa de 380. Né? No caso aí, como eu não coloquei impedância do condutor, que liga a fonte à carga, então se eu não der, é porque eu vou considerar zero. Provavelmente é uma fonte que está muito próxima das cargas. Então, eu desprezo a impedância do condutor, que está ligando, né, que está ligando as cargas à fonte. Tá? E aí eu quero saber qual é a corrente de fator de potência visto da fonte. Essa fonte está alimentando as 3 cargas. E na letra B, eu quero saber qual é o capacitor em VAR e em microfarad que corrige o fator de potência para 0,95 indutivo. E qual a corrente na fonte após essa correção. Então, vamos resolver nessa página aqui a questão 1, a letra A. Né? Então é o seguinte, eu tenho 3 cargas. Eu poderia até fazer o desenho. Desenho uma carga, desenho a fonte, desenho uma carga. Carga 1, carga 2 e carga 3. Quais são as impedâncias da carga? Não me interessa agora. Eu não preciso dela. É mais eficiente eu trabalhar com as potências ativa e reativa de cada carga. Então, a potência ativa já é dada na questão, na carga 1. Resta eu encontrar a potência reativa. Na carga 2, eu tenho que encontrar P e Q. E na carga 3, eu também tenho que encontrar P e Q. Mas não é difícil, né? Então, a potência ativa da carga 1 já está dada. 2.000 watts. A potência reativa, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a expressão que eu dei já no outro vídeo. P tangente de P tangente de φ. Né? E aí o φ é o arco cosseno de 0,83. Se você não assistiu esse vídeo, eu acho uma boa assistir, mas se você não assistiu, você vai usar a expressão do P, com base em P, eu encontro a expressão P igual a VI cosseno. Eu tenho P, eu tenho V e tenho o cosseno, que eu posso obter aí, o cosseno é 0,83. Encontro o I. Com esse V, com o V que eu já conhecia, o I que eu conheço agora, e o seno
Porque se eu sei o cosseno, eu consigo achar o seno, eu consigo achar o quê? Então, uma dessas duas formas, então aqui eu deixei claro a do tangente. Porque a tangente exatamente, ó, a tangente é o seno sobre o cosseno, né? E aí se você fizer essa brincadeira, você vai usar o seno para calcular e você sabe que é o cosseno? O cosseno de φ é 0,83. Se você pegar o seno sobre o cosseno, vai dar a tangente. Por isso que você vai encontrar desse jeito aí. Então, eu encontrei a potência reativa da carga 1. Na carga 2, eu tenho que achar o P e o Q. Mas aí eu vou usar 3.000 vezes 0,9, porque foi dado. E o Q? Eu vou usar também tangente. Eu até fiz. Não, porque aqui eu não fiz a tangente. Eu fiz o seno do arco cosseno de 0,9. Tranquilo. Então, podia usar as duas expressões aqui. Só que aqui, no caso da expressão de cima, eu não tenho 3.000, mas aí o que eu faço? Eu podia fazer 2.000 dividido por 0,83 seria a OS aqui. Bom, no S3, para o S3, você calcular, você vai usar aquela expressão que a gente já tinha falado no primeiro vídeo, que eu dava aquela expressão V ao quadrado sobre S conjugado. Se você não lembrar, você pode escrever a expressão do I, né, fazer o conjugado e multiplicar por V, que vai dar exatamente isso aí. Então, o P, o S3, a carga 3, ela vai ter 1.515 de potência ativa e 662,82 de potência reativa. Potência total vai ser a soma das três. Aí eu vou somar P mais JQ, P1 mais JQ1, P2 mais JQ2 e P3 mais JQ3. Então, vou somar todas as partes reais e todas as partes imaginárias separadamente. E aí, com base nesse... Aí eu tenho o valor da potência em formato polar e também em formato retangular primeiro e depois em formato polar. No formato retangular, a vantagem é que eu já tenho os valores separados de P, que é a parte real, e de Q, que é a parte imaginária. Quando eu transformo no formato polar, eu faço isso para obter qual é o fator de potência, que aí eu tenho o ângulo, né? A potência aparente não serve de muita coisa, mas ela vem junto. O fator de potência, então, 28,07, e aí o módulo, o cosseno vai dar 0,82 indutivo. Então, ó, faz sentido o pedido que eu fiz na letra B. Porque eu encontrei um fator de potência 0,882 e eu quero corrigir para 0,95. Ok, faz sentido essa correção. Se eu tivesse dado um valor, se o resultado antes da correção, que é a letra A, né? Se o valor de potência reativa, o fator de potência antes da correção fosse maior que 0,95, não fazia sentido eu corrigir para 0,95, porque o fator de potência natural de 0,90, se fosse maior, tipo 0,98, se fosse o fator de potência 0,98, ele já é melhor do que 0,95. Então, não fazia sentido eu querer corrigir. Então, se isso acontecesse, ou os meus dados estavam errados, ou você errou no seu exercício, né? Quando você erra no exercício, qual é o motivo mais comum? É você, na hora de encontrar, com base na impedância, você encontrar a potência, você colocar um menos aqui. E de onde vem o menos? Quando você esquece de botar o conjugado. Você esqueceu de botar o conjugado aqui, ó, você vai dividir, vai dar um valor negativo aqui. Quando você faz o valor negativo, soma aqui, fica um saldo menor, e aí o ângulo fica pequeno. Um ângulo pequeno, o cosseno é grande. Então, sempre dá uma olhada. E, no caso, por exemplo, aqui, é que eu não encontrei eu não transformei esse S em valor polar, porque eu não precisava. Mas, se você olhar esse número complexo, ele deve ter o mesmo ângulo, se você transformar essa potência no formato polar, o ângulo tem que ser igual ao ângulo da impedância. Pela fórmula, V ao quadrado sobre impedância conjugada. Então, ó, quando você conjuga a impedância, você põe o sinal negativo, mas quando você subtrai de zero,
ela volta a ter o sinal positivo. Então, por isso aqui. Caso eu tivesse uma impedância com parte imaginária negativa, o que é mais raro, aqui sim, aí eu teria uma parte imaginária negativa também na potência. Tá? E aí, no S total, aí eu já tenho o S total, já foi obtido, só que aí eu vou colocar ele na expressão VI conjugado, onde o que eu não conheço é o I. Né? Então, vou colocar aqui e vou até acelerar um pouquinho. Então, I da fonte vai ser esse valor aqui. Ó. E aí ela vai ter o ângulo menos 2807. Tá? Ou 2807 aqui, aparece aqui e eu não tenho ele aqui porque esse valor aqui, ele é com base na impedância total. Ele também, caso eu me desse ao trabalho, porque eu não recomendo porque perde bastante, cansa muito, né? Você fazer, se você poderia encontrar a potência, a impedância da carga 1, da carga 2, da carga 3 e colocar em paralelo. Mas dá muito trabalho porque são valores complexos. Eu tenho muitas operações aí a fazer na calculadora. Mas se eu fizesse isso, eu ia encontrar uma impedância equivalente que também teria o ângulo de 2807. Tá? Mas a da corrente fica negativa. Por quê? Porque por causa dessa expressão aqui, né? Então, o que acontece? A potência, ela e como a gente viu também quando a gente falou de potência instantânea, que a potência, ela depende do ângulo de defasagem de tensão, o quanto que a corrente está atrasada em relação à tensão. É o φ. Então, se o meu φ é 2807, significa que se a tensão eu considero com ângulo zero, a corrente tem ângulo menos 2807. Seria o equivalente a minha tensão ter ângulo 2807 e a corrente ter ângulo zero. Mas aí o usual é a gente botar o ângulo zero na tensão, né? Que é o primeiro valor que a gente conhece. Tá bom? Agora vamos para a letra B, para a correção do fator de potência. Então, para a correção, eu vou considerar a potência total original. Bom, e verificar qual é o Q total. O P total vai ser mantido. E qual vai ser o Q total? O Q total vai ser o valor, eu vou aplicar a fórmula da tangente. Posso fazer as outras que a gente também você podia encontrar com base no P total. E com o novo fator de potência, você encontrava o S, e com o S você achava o Q, né? Mas o S, ele não tem nada a ver, não tem nada a ver com o valor anterior. O que eu mantenho constante é a valor real. Não mantenho o módulo ele vai ser apenas um intermediário para encontrar o Q. Ou se eu quiser, eu aplico essa expressão direto. E aí eu sei quanto é, aí agora eu calculo quanto é essa multiplicação, né? Antes, o meu fator de potência, lembrando, era 0,882. Eu agora quero calcular com cosseno, o fator de potência 0,95. Então, eu vou calcular e agora vai ser 2042,78. Eu tinha um valor anterior, que está lá no outro slide, eu copiei aqui, vou ver qual era. O valor anterior era 3.314, né? Com as cargas originais, né? E eu quero ficar em 2042, ou seja, eu tenho que reduzir em 1.271. Então, esse vai ser o valor do capacitor que eu preciso. Então, o Q do capacitor vai ser menos 1.271. Essa expressão aqui, né, menos V ao quadrado ômega C, a gente também deduziu no vídeo 1, né, no primeiro vídeo que eu coloquei aqui. Mas se você não lembra dessa expressão, não tem problema. Pode usar VI conjugado, pode usar aqui assim, a potência reativa, a potência complexa do capacitor é VI conjugado. Mas se você aí você usa a impedância do capacitor, né, que é menos J ômega C, encontra, aí
põe na expressão, né, quanto é o I, vai ser V dividido por menos J sobre ômega C, e aí você realiza operações e chega nisso aí. O capacitor é 1271, a gente já sabe. Agora eu quero saber, essa expressão aqui vai ser usada para calcular a capacitância em microfarad. Na verdade em farads, né, mas tipicamente vai ser da ordem de micro. Então, o valor que foi dado, né, vai dar um valor que você, vai estar um certo número vezes 10, vai dar 23,36 vezes 10 a menos 6. Ou 2,336 vezes 10 a menos 5. Aí você sabe que isso aí é micro. Bom, beleza, eu já encontrei o capacitor. Agora eu quero saber qual é a corrente. Aí tem duas formas de eu calcular a corrente. Eu vou fazer por essa forma aqui, dá um pouco mais de trabalho, que é potência ativa é a mesma de antes. Potência reativa. Usando esse capacitor, a potência reativa vai ficar igual à potência reativa desejada, que é 2042,72. E aí a corrente da fonte vai ser S sobre V conjugado. Então, se eu fizer essa conta aqui, conjuguei a parte de cima, né? A parte de baixo eu conjuguei, mas é real, né? Eu considerei ângulo zero. Então, eu vou encontrar esse valor aqui. Mas, tem uma maneira que eu posso até calcular, saber quanto vai ser o valor da corrente antes de saber qual é o capacitor. Como é que eu faço isso? P igual a VI cosseno φ. Então, o meu P vai ser o P mantido. O V, 380. O I, eu não sei ainda. É uma maneira alternativa a essa maneira aqui que eu calculei. Então, o I eu não sei, tecnicamente. E o meu cosseno de φ, 0,95. Bom, aí, só que essa fórmula aqui só me dá o módulo. Mas qual é o ângulo? Vai ser o arco cosseno de 0,95. Menos, né? Menos o arco cosseno de 0,95. E aí coloquei até para comparar quanto era o valor antes, né? Então até coloquei aqui, ó. Esse era o após e antes. O antes foi obtido na letra A, do após, ó. Você vê que o ângulo diminuiu. Na correção de fator de potência, você diminui o ângulo e diminui também o módulo. Diminuindo o ângulo significa aumentar o fator de potência. E é isso, pessoal, por enquanto. Qualquer dúvida nesse vídeo ou em outra coisa é só falar.